A mensagem de hoje é sobre o milênio. Eu tenho certeza que será muito interessante você ouvir esse áudio. Todas as pessoas que estão ouvindo os áudios do canal estão compreendendo que o reino do Pai ele é espiritual. Todas essas pessoas elas vão somando para que em breve o sistema religioso perca toda a sua força. Eu sei, é claro, que existem muitas pessoas nos 4 cantos da terra que estão fazendo esse mesmo trabalho. É um projeto do Pai, tirar o povo da Babilônia, do mundo carnal. O povo precisa parar de comer carne, ou seja, comer ensinamentos carnais e voltar para o Pai que é Espírito. Quando isso começar a acontecer e de fato as pessoas começarem a nascer do Espírito, todo o sistema religioso será demolido. Essa mensagem sobre o milênio, ela é muito interessante. Eu gostaria que você redobrasse a sua atenção, pois ela vai contra tudo que o sistema religioso disse sobre isso. Temos que ficar atento com o sistema religioso. Muitas pessoas estão saindo do sistema e ainda estão apegados a mentiras que o sistema ensinou. É necessário duvidar de tudo o que eles falam, porque o sistema religioso, ele é cúmplice do anticristo. E você vai entender agora, neste áudio sobre a questão do milênio, que eles mentem, que ainda está por vir o milênio, quando na verdade o milênio já aconteceu. E você entenderá isso de forma muito clara neste áudio. Não desligue, ouça até o fim para que o seu entendimento se abra. Eu confesso aos irmãos que quando entendi isso, fiquei chocado, porque é muito contraditório ao que a gente aprende a vida toda. Mas nós não podemos barrar o nosso entendimento. É o que muitos fazem. Muitas pessoas elas barram o entendimento. Elas não acreditam que a verdade do Pai é tão diferente da verdade dos homens. E eu gostaria que agora você ouvisse o que eu vou dizer. Não barre o seu entendimento. Analise tudo o que eu vou falar. A passagem sobre o milênio, ela está descrita em Apocalipse, no capítulo 20. Logo no primeiro verso, já começa falando sobre o milênio. Diz assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo. E ali o encerrou, pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importava que fosse solto novamente por um pouco de tempo. Por enquanto, vamos ler só esses 3 versos para depois continuarmos. Analise comigo. O livro Bíblia, ele foi escrito de uma maneira que, se não for o Espírito do Pai para dar discernimento e colocar em ordem a história, nós não conseguimos entender em que momento as coisas estão acontecendo. Parece que pegaram as escrituras, os pergaminhos, pegaram os livros lá em branco, as folhas, jogaram nela ali toda a escritura e não se preocuparam em colocar na ordem, não. Até porque parece que foi de propósito o fato de não se colocar na ordem para que as pessoas fiquem presas realmente na mão desses falsos profetas. Homens que se utilizariam desses livros hoje, chamado Bíblia, para escravizar as pessoas. Porque aí cada um cria a sua forma de pensar, cada um explica de um jeito e nisso cria-se muitas religiões. Ou também existe o fato de que quem compilou, quem escreveu, por não ser espiritual, com certeza não sabia nem o que estava escrevendo. Aí, é claro, não consegue se colocar na ordem. O detalhe mais interessante, e aí eu não sei se você já parou para pensar, que a Bíblia, de fato, ela pode ter sido escrita desse jeito justamente para que aqueles que são carnais não a compreendessem. E com isso, ela durasse até hoje. Imagine você, na época em que a Bíblia foi escrita, essas pessoas que eram carnais, compilando ela, não compreendendo nada do mundo espiritual, escrevendo, por exemplo, o livro de Apocalipse. Eu tenho certeza que eles ficavam loucos ao escrever aquilo. E por isso escreveram, ninguém vai entender nada. Dragão, besta que sobe do mar, que sobe do abismo, 1000 anos, milênio, o que é isso? Não entendendo nada, escreveram. Mas o Pai, na época certa, abriria os olhos espirituais daqueles que de fato ainda não estavam mortos pela besta, e esses começariam a enxergar os planos do Pai através deste livro, deste pavio que fumega, quase apagando. Eles tiraram quase toda a verdade, ficou meio morto o livro. A verdade do Pai ficou quase morta nesse livro, mas é esta verdade que pouco se dá esperanças de vida. É essa palavra que está dando os últimos suspiros e abrindo os olhos, os ouvidos e também tirando todas as algemas das pessoas que estavam amarradas pela besta, pelo sistema para calá-los.
Hoje o Pai tem aberto todo o entendimento dessas pessoas para ir e anunciar a verdade do Pai espiritual. E aqueles que estão ouvindo estão se salvando. Vamos lá. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, ele começa falando de um anjo que desceu do céu. E esse anjo, ele tinha uma chave. Essa chave, ela abriu um abismo imenso. E nesse abismo, esse anjo lançaria dentro dele o dragão, antiga serpente, também conhecido como diabo ou Satanás. Lá dentro desse abismo, ele ficaria preso por 1000 anos. Olha só, são 1000 anos preso, acorrentado. O sistema religioso, eles dizem que isso acontecerá. Serão 1000 anos de paz sobre a terra, onde o diabo não conseguirá fazer mal para ninguém, e automaticamente o Messias reinará na terra. Ou seja, as pessoas estarão livres do diabo. O primeiro ponto interessante é a questão quando ele fala dragão, a antiga serpente. Por que dragão, a antiga serpente? Significa que a serpente, ela cresceu, ela evoluiu, ela ganhou força. Ela começou pequenininha, se opondo às verdades do Criador, só que com o passar do tempo ela foi ganhando força, ela foi adquirindo mais poder. E com o passar do tempo ela se tornou um dragão muito grande, capaz de enganar o maior número de pessoas do que uma serpente enganaria. Mas o texto é claro, não é porque ela deixou de ser uma serpente para se tornar um dragão, que ela não continua sendo o diabo ou Satanás. No caso, um opositor à verdade do Pai, porque a palavra diabo e Satanás significam opositor à verdade. Até aqui já fica muito claro que quando diz dragão, antiga serpente, está se referindo a uma mentira que ganhou força, a um poder que começou pequenininho, mas foi ganhando poder, ao ponto de se tornar um dragão gigante, capaz de enganar uma quantidade de pessoas muito maior. É interessante entendermos o porquê que o Messias veio ao mundo. Quando nós entendemos que antes do Messias estar no mundo, a besta já operava, ou seja, ela já enganava as pessoas, essas serpentes que aqui está se referindo, esse diabo, que começou serpente e depois se tornou um dragão, ele já existia antes do Messias vir. Já enganava o povo em grande escala. Muitas pessoas eram enganadas por essas antigas serpentes. Serpentes que começaram a enganar o povo lá no Éden. É claro que você precisa entender que este Éden, ele pode não ser literal, o início do mundo. Pode ser o momento onde o homem caiu do Espírito. Ou seja, é bem aquele momento onde é apresentado para o homem os frutos da carne. E o homem, através do fermento das serpentes, abandonou a árvore da vida, onde ele comia dos frutos espirituais, para comer agora dos frutos carnais. Ele deixou de ser espiritual para viver da carne. Foi o momento em que as serpentes entraram na história e fizeram com que o homem se afastasse do Criador, deixasse de ser espiritual para ser carnal. Foram fermentados através desses homens, porque, na verdade, essas serpentes, o próprio Messias, quando veio, ele denunciou que as serpentes eram o sistema religioso que estava operando em Israel. Nós sabemos que o Messias, ele denunciou o sistema religioso de sua época. E ele chega a dizer que aqueles homens colocavam fardos sobre as pessoas que nem eles conseguiam carregar. E o Messias, olhando para as ovelhas que estavam carregando aqueles fardos, ele dizia: "Vinde a mim, porque o meu fardo é leve." O fardo desses homens é muito pesado, mas o meu é leve, porque o do Messias é espiritual, não é carnal. Acaba-se as liturgias, as tradições, acaba-se tudo. Você vai viver uma vida de amor ao próximo, entendendo que o mundo do Pai é espiritual. Esse é o mundo do Messias, um reino interno. Já o reino daqueles homens se tornou externo, onde tudo era visível, a oração era visível, os cultos, todas as tradições, tudo era visível. E com isso as pessoas ficavam escravas nas mãos daqueles homens. O Messias, ele dá uma porta de saída para eles. Como ele disse lá em João 10, eu sou a porta do aprisco. Ele foi lá para tirar o povo daquela prisão. E ele disse: "Vinde a mim, deixem o fardo que esses homens colocam para colocar o meu fardo que é leve." Fardo, não sei se você sabe, o animal chamado besta, conhecido como burro de carga, ele foi feito para isso, para carregar peso, carregar fardos. São feitas de bestas nas mãos desses homens que o Messias em sua época o denunciou. Lembrando que ele não só denunciou aqueles homens que faziam o povo de besta, faziam eles carregarem fardos pesados para enriquecerem esses homens, o Messias também chamou eles de serpentes, raça de víboras. Ou seja,
Será que tem alguma coisa a ver com a serpente do paraíso? Por que paraíso? Porque o homem vivia no paraíso, uma relação com o Pai diretamente, em espírito. Entre as plantas que o Pai não plantou em Israel, homens que se introduziram, os famosos lobos, e eles começaram a fazer o rebanho se perder. Começaram a introduzir fermentos, o próprio Messias disse, cuidado com o fermento desses homens. E o povo de Israel acabou comendo desse fermento, se tornou bestas nas mãos desses homens e automaticamente se afastaram do Criador do Universo. Passaram a adorar na carne, pensando que estava chegando ao Pai, quando na verdade não chegava. Aí diz Paulo que o Pai tolerou o tempo da ignorância e mandou então o seu filho para mostrar a verdade para aquelas pessoas e mostrar a elas que elas estavam presas nas mãos dos lavradores maus. Eles não estavam dando fruto da vinha para o Pai, como ele disse em Marcos 12. Eles estavam dando frutos para esses lavradores, enriquecendo eles, como eu já gravei na parábola do rico e do Lázaro. Aqueles homens estavam enriquecidos. Eles chegam a ser chamados também pelo Messias em Lucas 16 de mordomos infiéis. O Pai deu a mordomia para eles. Como Atos 7, Estevão deixa claro que eles receberam as leis pela mão do Pai. O problema é que se infiltraram muitas árvores que o Pai não plantou e Israel não teve condições de segurar a verdade por muito tempo. Ela foi fermentada. E com isso, então, ao comer do fruto da carne que esses homens deram, as pessoas se afastaram do Pai, saíram do paraíso, que é adorar o Pai em espírito, para agora depender de homens para buscar o Pai. E com isso, acabou-se a verdade. O povo ficou entregue à mentira. Só reforçando o que eu estou falando para não ficar dúvida, em João 10 o Messias chama também esses homens de ladrões e salteadores. Ou seja, além de chamá-los de serpentes, ele também chama eles de ladrões e salteadores. Olha que coincidência. Opositores. Porque o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Então esses homens, eles colocavam fardos sobre as pessoas, e através desses fardos, eles roubavam da mente delas a verdade do Pai, que é a adoração espiritual. Faziam elas adorarem na carne. Então o Messias denuncia eles, dizendo que todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Não creiam nesses homens, eles estavam crendo nesses ladrões. Por isso Israel estava todo fermentado. Mas aí vem um detalhe interessante. O Messias disse em João 10, no verso 16, que após aquele momento todo, quando ele morresse e as ovelhas de fora do aprisco se unissem com as de dentro, ou seja, os gentios fossem enxertados na videira, que era ele, né? E houvesse um povo, apenas um povo espiritual para buscá-lo, não existiria outro pastor. Ele disse no verso 16 que existiria um pastor e um rebanho, ou seja, ele como cabeça do corpo, e as pessoas seguindo as suas palavras, porque a ordem vem da cabeça. Ele, quando veio, ele disse o que devia dizer, apesar de que na Bíblia não está escrito tudo. Mas o Pai, abrindo o entendimento espiritual das pessoas, ele completa aquilo que na Bíblia não está escrito. Isso é fato. O detalhe é necessário as pessoas buscarem em espírito e ter uma única cabeça sobre o corpo, que é a mente de Cristo e não a mente de outros homens. Porque o Messias, em Marcos 12, ele deixa claro que esses lavradores maus, após matarem ele para viver da sua herança, eles iriam lucrar, continuar lucrando com as pessoas. Ou seja, são os lobos que ainda iriam se infiltrar. A antiga serpente, ela não se daria por vencido. E aí entra o detalhe que nós começamos a falar em Apocalipse 20. É necessário entender o processo da história. Está escrito em Apocalipse 13 que a besta foi ferida na cabeça. Quem a feriu? O Messias. A besta que enganava as pessoas antes da vinda do Messias, inclusive lá em Ezequiel 8, Ezequiel 9, você pode ler. O Pai manda Ezequiel selar as pessoas que não haviam ainda se corrompido com a abominação que estava sobre a terra, porque Israel foi fermentada. O povo gentil, a adoração que o povo gentil fazia aos seus ídolos, aos seus deuses, entrou em Israel através das Babilônias, que eles foram presos diversas vezes. E eles aprenderam a adorar os ídolos dos gentios. Inclusive o povo que foi morar em Samaria, é claro o texto lá em 2 Reis, a partir do capítulo 17, que eles são apresentados a eles diversos deuses dos gentios para eles. Por isso que o povo judeu não se contaminava, ou seja, não se misturava com os samaritanos, porque eles achavam que os samaritanos estavam contaminados. E na verdade os judeus também estavam, porque lá em Ezequiel deixa claro que no templo de Israel, eles estavam adorando o Deus Tamuz, o Deus Sol. Eles estavam reverenciando o Deus Sol. Leia
Ezequiel capítulo 8. E no capítulo 9 o pai manda Ezequiel selar o povo, ou seja, separar um povo que não havia se corrompido com aquela marca da besta que estava ocorrendo em Israel já naquela época. A gente aprende no sistema religioso que a marca da besta ainda virá, quando na verdade não, a marca da besta ela já estava antes de o Messias vir à terra. O Messias vem, ele fere a besta na cabeça, ele abre o entendimento das pessoas sobre o mundo espiritual, como eu já falei em vários áudios, a questão da mulher samaritana, Zaqueu e tantos outros que abriram o entendimento para o mundo espiritual. Ele começa a selar as pessoas na verdade do Pai. E com isso, as pessoas começam a se afastar do sistema religioso. E aí entra a questão de Apocalipse 20. Eu falei que está tudo fora de ordem cronológica, mas entenda. O Messias, quando ele vem, ele fala uma coisa que deixa toda a mente esclarecida sobre a questão de o diabo já ter sido amarrado, ou seja, o inimigo já ter sido amarrado por 1000 anos na época em que ele esteve na terra. E quem foi esse anjo que amarrou Satanás, o diabo, a antiga serpente? O próprio Messias. Ele amarrou. E eu vou ler o texto para que você não fique com nenhuma dúvida. Marcos capítulo 3, verso 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: este homem tem Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Verso 23. Chamando-os a si, disse-lhes o Messias uma parábola. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Ou seja, antes ele vai ter um seu fim. Verso 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente. Após amarrar o valente, então entra e rouba a sua casa. Lembrando, quando ele fala roubar a sua casa aqui, não é no sentido pejorativo, no sentido negativo. Ele está querendo dizer que a casa aqui era Israel. Israel havia se tornado casa de demônios. O povo estava totalmente... Quando fala demônios, não pense nesses espíritos malignos. Pense no sentido de povos que estavam fazendo as coisas ao contrário do que o pai disse que era para fazer. Eles estavam fermentados. E todo aquele que faz ao contrário do que o pai disse que era para fazer, são considerados demônios. Porque demônio é todo aquele que se opõe, é opositor à verdade, está fazendo ao contrário, é apostasia, você entende? Então o povo de Israel, eles estavam totalmente fermentados por aqueles homens, eles estavam enganados. Então quando o Messias fala sobre amarrar o valente para entrar em sua casa, ele está dizendo, eu para vir aqui e fazer isso que eu estou fazendo, eu não estou aqui brincando e nem competindo com ninguém. Eu amarrei o inimigo antes de vir na sua casa. Então significa aqui que o Messias... ele amarrou o inimigo, as obras infrutíferas. Ele amarrou para que ele pudesse, então, ali naquele momento, fazer o seu trabalho, sem ser atrapalhado por nenhum espírito imundo que pudesse tentar atrapalhá-lo. Então, ali ele já aprisionou, ele jogou no abismo Satanás, a antiga serpente. Ele acabou com ela ali naquele momento. Só que aí você me pergunta, mas não são 1000 anos? Exatamente. Lembra sobre o áudio do dízimo? Por isso que é interessante ouvir todos os áudios do canal, porque o pai está dando entendimento, mas não dá para gravar um áudio inteiro, senão vai ficar 10 horas falando para colocar tudo em ordem. É necessário você ouvir outros áudios. Tem o áudio sobre o dízimo, parte 1, parte 2, que o Messias, ele é o dízimo do pai. Ele é a água que cai sobre a plantação que somos nós. Por isso que Israel era chamado de lavoura. Cai sobre a lavoura, que era Israel. E aqueles que dessem frutos, ou seja, dar fruto é nascer do Espírito, aqueles que dessem fruto, o Pai então aceitaria o seu fruto. Agora, aqueles que não dessem fruto seriam lançados fora.
É como ele diz na parábola lá da videira, em João 15. Aquele que der fruto, meu pai poda para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá, o meu pai corta fora, lança fora. Ele não aceita a árvore que não dá fruto. E em Israel, houve muitas árvores que não deram fruto, mesmo recebendo a chuva, que eram as palavras do Messias. O próprio Messias dizia, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então ele é a chuva, é a palavra do Pai que cai sobre a plantação. Por isso que o Messias, lá em Mateus 23, ele falava para o povo, vós tende por pai o diabo. Né? Só existe um pai. Ali ele está dizendo o seguinte, que aqueles homens, eles estavam tão fermentados, mas tão fermentados, que eles já estavam órfãos aos olhos do Pai. Eles acreditavam que estavam buscando o Criador do Universo, mas na verdade eles não estavam buscando mais ele. O Messias mesmo diz, eu vim para que creiam que só existe um Pai, um Mestre. E ele diz em Mateus 23 e também em João 17. Eu vim para que creiam que só exista um Criador, um Pai, um Mestre, né? Então, o povo de Israel estava órfão, não estavam buscando o verdadeiro Pai. Eles estavam viúvos, porque eles estavam buscando deuses mortos. Por isso que o tempo todo, João e tantos outros discípulos se referiam ao Criador do Universo como um Deus vivo, porque o povo de Israel estava buscando deuses mortos, assim como a mulher samaritana. Tinha 6 maridos, 6 ídolos, que não ouviam, não falavam, eram cegos, mas eles adoravam eles nos montes e nos templos. E o Messias, quando veio, ele trouxe a água, que é a chuva do Pai, para alimentar essas viúvas e torná-las agora maridas, ou seja, esposas, né, no caso, de um Deus vivo. Foi o que ele fez com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela estava adorando um marido, ou seja, ela estava tendo relação com um marido que não era o marido dela. Porque o marido dela é um Deus vivo e ela estava se relacionando com deuses mortos, maridos mortos. Porque marido, se você ler o livro de Oséias, deixa claro que marido na Bíblia é o Criador do Universo. E os outros ídolos também são chamados maridos, mas considerados amantes, porque são mortos, não é o verdadeiro marido, que é o Criador do Universo. O povo de Israel foi separado para servir ao verdadeiro marido, mas foram fermentados e estavam buscando deuses mortos. E também estavam pobres. Por isso que o dízimo era dado aos pobres, e é pobre de espírito, não é humilde, não confunda. Humilde de espírito é uma coisa, esses são bem-aventurados, são aqueles que ouvem a voz do bom pastor e a seguem. Agora, os pobres de espírito são aqueles que não têm o espírito do Pai mais em si. O espírito do Pai está pobre, está morto dentro da pessoa. Ela se tornou um filho pródigo. Lembra na parábola do filho pródigo? Aquele filho que eu achei que estava morto ressurgiu. Olha a expressão, filho morto, ou seja, as pessoas estavam mortas aos olhos do Pai, de forma espiritual, eles estavam carnais, praticando obras da carne. É o famoso construir a Torre de Babel, que eu gravei um áudio no canal, sobre ser batizado no Espírito. Aqueles que recebem o Espírito do Pai, que são as palavras do Messias, a água que rega a plantação, aqueles que recebiam essa palavra e davam frutos, essas pessoas nasciam do Espírito e começavam a ser testemunhas da verdade. Só que diz o texto, que as testemunhas, lá em Apocalipse 11 está escrito, que as testemunhas, elas foram mortas pela besta. Ou seja, lembra, Apocalipse 13, a besta vinha com o seu poder. Se ela foi ferida na cabeça, é porque ela estava com poder antes disso. Aí vem, ela foi ferida a espada, ou seja, o Messias, a palavra do Pai, a espada, feriu ela, libertou muitas pessoas de suas mãos. As pessoas começaram a deixar os fardos da religião para colocar o fardo do Messias, buscar o Pai em espírito, pois o Messias diz que a única forma de se buscar o Pai é em espírito. O povo começou a abandonar, eles começaram a querer buscar o Pai em espírito, assim como o Messias disse para a mulher samaritana, e com certeza ele dizia para todos. E o povo começou a acordar dos seus túmulos, o povo começou a abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais. O que era mudo deixou de ser mudo, como eu falo no áudio sobre as curas do Messias que eram espirituais. Por isso que ele dizia, quem tem ouvido ouça. Quem tem olhos que veja. Todo mundo tinha olho, todo mundo tinha ouvido, mas os espirituais aqui estavam fechados, porque essas antigas serpentes haviam lacrado os ouvidos das pessoas. Elas estavam incircuncisas, como disse Estevão em Atos 7, de ouvido e de coração. Eles estavam totalmente mortos, carnais, praticando obras infrutíferas aos olhos do Pai. Então o Messias, quando ele vem, ele começa, abre o olho de um aqui, libera a audição de outro ali, tira da paralisia o outro ali, como é o caso de Zaqueu. Zaqueu era paralisado pelo sistema, fazia mal para as pessoas, roubava e depois ia lá sacrificar. Vem o Messias,
em um bate-papo com Zaqueu, liberta Zaqueu, e Zaqueu passa a ser um homem nascido do Espírito e não pratica mais obras mortas e começa agora a se consertar com o próximo, dar fruto para o Pai. Isso é um homem que era paralítico e agora começou a agir de acordo com o que o Pai queria, que é como eu falei no áudio sobre as curas do Messias, a questão lá do bom samaritano. O sacerdote era um homem paralítico pelo sistema, tropeçou num rapaz caído e não fez nada por ele. Já o publicano demonstrou ser um cara que não era paralítico aos olhos do Pai, porque pôde fazer o que era da vontade do Pai, que era cuidar do próximo. E aquele sistema que estava naquela época, eles escravizavam as pessoas, paralisavam as pessoas, e as pessoas não conseguiam fazer a vontade do Pai por causa do fermento. O Messias começou a libertar todo mundo. E o que aconteceu? A besta foi perdendo o seu poder. As pessoas não estavam aceitando mais carregar o fardo daqueles homens. Eles começaram agora a querer o fardo que o Messias colocava, que era leve. E com isso, aqueles homens deixaram de vender os seus animais. Começaram a deixar de fazer o povo de comércio. E foram perdendo até que o templo foi destruído, para você ter uma ideia. Povo liberto, povo acordando, começaram a destruir tudo, não aceitavam mais aquelas práticas. Isso representava a água caindo sobre a plantação, o povo sendo liberto, limpado a sua ira, que é isso que o Messias veio fazer. Lembra quando João disse para os fariseus: vocês estão preocupados com esse batismo de água? Esse daqui é só para arrependimento, mas vem um que batizará com fogo. A esses vocês devem temer. Ele virá limpando a eira. O que é limpar a eira? É descauterizar a mente. A mente do povo foi cauterizada por aqueles homens e o Messias veio descauterizando. Conforme o povo ia se libertando, começou a surgir uma revolta no povo contra aqueles homens. E ao mesmo tempo, essas pessoas começaram a buscar em espírito e começaram a fugir do sistema religioso. Lembra quando Pedro e João, pregando na porta do templo, ganham mais de 3.000 almas? Depois eles foram proibidos de entrar no templo. Por quê? Leia Atos ali 3, 4 para você entender. Eles foram proibidos de entrar no templo. Porque quando eles começavam a falar a verdade para o povo não queria mais ir para o templo. Aí imagina, os líderes proibiram eles de entrar no templo. Foram levados inclusive adiante de tribunais. E o Messias disse que eles seriam levados a tribunais por causa do amor ao nome dele, ou seja, por querer fazer a verdade, buscar em espírito, porque amar o nome do Messias é isso, é praticar o que ele ensinou, é ser um nascido do Espírito. Quando eles começavam a falar essas verdades para o povo começava a se libertar dos templos. E quando fala que Pedro ali pregou para mais de 3.000 pessoas e elas se converteram, essas pessoas se converteram ao nascimento espiritual, a não praticar mais obras físicas. E automaticamente essas pessoas saíam dos templos. O sistema, vendo que eles estavam perdendo, proibiram Pedro, João, todos eles de entrarem nos templos para falar alguma coisa. E automaticamente o número de pessoas que foi se libertando foi muito grande. A água, que é a palavra do Pai, começou a fazer prodígios e maravilhas no meio do povo, ao ponto das pessoas começarem a vender as suas casas, as suas herdades, para poderem ter tudo em comum. Daí surge a comunhão. Quando diz a palavra comunhão, é disso, todo mundo ter tudo em comum. O povo em Atos lá começaram a vender tudo, até que surgem Ananias e Safiras corrompidos pelo sistema e não aceitam aquilo, ou seja, provando que já entrou ali o fermento novamente dos fariseus, que com certeza fizeram a cabeça daquelas duas pessoas a não aderirem àquilo, a não ter aquele tipo de comunhão, com certeza alegando que o Pai não aceitava aquilo. Já começou ali a besta a começar a demonstrar o seu poder novamente para manter o povo na carne. Mas a palavra do Pai começou a se propagar, muita gente aceitando, muita gente se libertando. E este tempo durou 1000 anos. Então vem o Messias, fala a verdade, fere a besta na cabeça, liberta muitas pessoas. Essas pessoas libertas começam a pregar a outras e vão aumentando o número de pessoas. Inclusive está escrito que o Messias, quando ressuscitou, muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram também, levantaram dos seus túmulos. As pessoas pensam que é fisicamente. Não, porque está escrito que a todos é dado direito de morrer apenas uma vez. O Pai ressuscita as pessoas no espírito e não na carne. É espiritual. As pessoas ressuscitaram ali automaticamente, nascendo do espírito, começando a praticar obras de justiça, não mais obras de trevas, onde faziam mal umas para as outras, depois iam sacrificar. Não, elas iam agora se perdoar umas com as outras. E o Messias diz: aonde tiver 2 ou 3, em meu nome eu estarei. E o texto lá, ele diz o seguinte: é fazendo as pazes, se reconciliando, é deixando de sacrificar, se reunir
para cultos e solenidades, para agora praticar o que de fato o Pai quer, que é a reconciliação, que é o amor, que é a paz. É neste meio que o Messias está, não é em cultos, não é em solenidades, não é nada disso. Nesses lugares apenas mataram ele, para você ter uma ideia. Toda vez que ele entrava nesses lugares que estava acontecendo o culto, você pode reparar, ele era colocado para fora. E muitas das vezes ele fugia escondido para não ser morto antes do tempo, porque ele precisava cumprir todo o seu projeto de libertação das pessoas do mundo carnal para deixá-las agora nascidas do Espírito. Então espero que você tenha entendido claramente que o Messias veio, feriu a besta na cabeça. A besta morta deu para muita gente nascer do Espírito. Muita gente começou a receber a palavra do Pai, começaram a buscar um Pai em Espírito. Só que diz no Apocalipse 13 que a besta, ela ressurgiu do abismo. Olha que interessante, quando fala lá que ela foi colocada no abismo em Apocalipse 20, agora no Apocalipse 13 antes, você percebe como está fora de ordem cronológica? Lá no Apocalipse 13 diz que essa besta ressurgiu do abismo. O mesmo abismo que o Messias colocou ela, que é o inimigo calado, não podendo mais interferir. O tempo que ele ficou na terra, e durante 1000 anos ele não pôde interferir. Mas após a besta começar a recuperar o seu poder, se recuperar da ferida na cabeça, ela se levanta com muito mais poder, com muito mais autoridade. Por quê? Porque agora ela se uniu à besta do mar. E você vai entender isso no áudio que eu vou gravar sobre a besta, para você ficar claro na sua mente essa questão. Que a besta que foi ferida na cabeça era a besta que estava operando em Israel, a besta da terra. Só que aí ela se uniu com a besta do mar e automaticamente ficou poderosíssima. E o mundo todo seguiu a besta, aceitando a sua marca e também a marca na testa, que é espiritual, não é físico, como o sistema religioso diz que ainda vai acontecer. Não, lá no livro de Ezequiel, leia, desde lá o povo já era selado na marca da besta. E o povo que não aceitava a marca da besta, o Pai selava com o seu espírito, com o seu entendimento da verdade, fazendo com que as pessoas ficassem separadas, não eram carnais, elas não aceitavam aquelas abominações. Só que todas essas pessoas que são testemunhas da verdade foram mortas pela besta. Foram mortas. Lembra lá de Apocalipse 11? Olha só, antes de Apocalipse 13, olha como que a ordem cronológica está totalmente fora. Lá no Apocalipse 11 fala das duas testemunhas que foi morta pela besta. Essas duas testemunhas, elas representam as pessoas que foram nascidas do Espírito na época do Messias. Por que duas testemunhas? Uma representa o povo que se libertou dentro do aprisco. Como o Messias disse em João 10, as ovelhas de dentro do aprisco. E também existem as ovelhas de fora, outra testemunha. Elas se uniriam as duas para lutar contra a besta. Só que a besta as venceria. E venceu. Só que está escrito no Apocalipse 11 que o Pai daria vida novamente às duas testemunhas para que elas voltassem a falar a verdade, para destruir a besta de vez. Por quê? Porque a besta matou, mas não matou 100%, não conseguiu colocar no sepulcro. Essas pessoas ficaram meia mortas. Gente, é tudo uma combinação perfeita, que se você entender, você vai ver como o quebra-cabeça se encaixa. É a questão do bom samaritano. O bom samaritano passando, viu lá o rapaz caído no chão, e ele estava meio morto. Ele acabou de ser assaltado ali pelos assaltantes, né? Os ladrões. E eles deixaram ele meio morto no caminho. Esse rapaz que estava caído ali representa essa testemunha. Essa testemunha que era a testemunha do Pai. E o publicano, representando ali os de fora do aprisco, esses é que passarão o vinho nas feridas, que representa esse caído no chão lá, era do povo de Israel, é o povo de fora do aprisco. Por isso que é uma sombra. Se você ler o Antigo Testamento, sempre o filho mais novo, ele sempre é escolhido pelo pai para salvar o filho mais velho. Para analisar, todos os filhos mais novos o pai honrava. É o caso de Jacó e de Esaú, é o caso de Caim e Abel, é o caso de Isaac e Ismael. Perceba, sempre o filho mais novo era o que o pai honrava, era o filho da promessa. E são esses, filho da estéril, lembra de Gálatas 4, a Nova Jerusalém. São esses que demoram para nascer, mas nasce, que lutarão contra a Babilônia e destruirão os seus pilares. É o caso da sombra lá de Sansão e Dalila, que eu já gravei um áudio no canal falando disso. Mesmo cegos, porque nós fomos cegados pela Babilônia, mesmo cegos, quase mortos,
Nós somos testemunhas do Pai que estão se levantando e que estão falando a verdade para destruir novamente essa besta que se levantou depois de ter sido ferida pelo Messias. Ela ficou 1000 anos presa, mas depois se levantou, matou todo mundo, começou a anunciar a mentira. Pegaram agora o Deus que surgiu do mar, que é o Deus da Babilônia, juntaram com a herança do Messias e fizeram um ídolo. E todo mundo agora adorando esse ídolo estão adorando a besta, estão sendo marcados e selados por ela. Está muito mais difícil de se libertar dessa besta agora porque ela tem um poder de Israel e ela tem também o poder da besta do mar. É interessante você entender isso. Entenda, o milênio já se cumpriu na vinda do Messias. Ele amarrou Satanás, a antiga serpente, para poder falar a verdade para o povo. Amarrou tanto que acabou com o império dela. Ela ficou destruída por um bom tempo. Você sabe que o templo foi abaixo, não ficou pedra sobre pedra. Por um bom tempo eles não tiveram condições de fazer mais nada. Significa que a besta estava, ou seja, a besta aí, a antiga serpente, o dragão, ela estava impossibilitada de fazer nada. Ela ficou sem poder durante 1000 anos, mas depois se levantou do abismo e continuou enganando a todos sobre a face da terra. Entenda isso, e eu tenho certeza que o Pai iluminará a sua mente. O milênio já passou. Agora, atente-se, para finalizar. Existe um milênio que virá, que é o milênio do anticristo. Fique atento. O sistema religioso defende esse milênio que vem vindo, porque nesse milênio quem imperará é o anticristo. É um Deus, ou seja, um homem que se colocará como sendo Deus para se cumprir de forma física, carnal, o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Embora isso já aconteça na mente das pessoas, o anticristo já está na terra dominando a mente das pessoas, mantendo elas na carne, porque quanto mais carnal o povo for, vai ser melhor para ele dominar. Ele não consegue dominar nascidos do Espírito. Os nascidos do Espírito não caem nisso. Os nascidos do Espírito sabem que a chuva que tinha que regar a terra já regou, já trouxe a sua verdade, mas infelizmente a besta calou a verdade dele para prevalecer a mentira. Só que esses homens, o sistema religioso, eles mantêm a ideia de que o milênio ainda vai vir para que o povo continue carnal, adorando em templos, todas essas práticas litúrgicas. Muita gente hoje começando a praticar obras que os judeus praticam. Quando se levantar o templo em Israel e ele dominar de Israel o mundo todo, muitas pessoas serão enganadas. Só que esse homem que virá, ele dominará a terra com leis, com câmeras, com policiais. Ele não conseguirá dominar como o Messias verdadeiro dominou por 1000 anos. Uma época onde o povo fazia o bem não por obrigação, mas por amor. O fruto do Espírito, eles davam fruto do Espírito, vendiam o que tinham para ter tudo em comum. Isso é nascer do Espírito, isso é receber a chuva do Pai, isso é de fato ser dominado pela cabeça, pelo Messias. Quando fala que ele dominaria o mundo de Israel, não é essa Israel física. Essa Israel física, ela já perdeu todo o seu trono. O Messias, ele deixou essa Israel física no altar para se casar com a Israel espiritual. A Israel física estava contaminado com os seus deuses e o Messias abandonou para buscar os verdadeiros adoradores que adoram em espírito. Essa Israel física, esqueça eles, são passado, são carnais, não coma do fermento que eles dão. Busque o verdadeiro Pai que opera diretamente do seu trono na Israel celestial, na Jerusalém celestial. Ela não é visível a olhos humanos. Não tente ver para crer. A nova Jerusalém do Pai, ela é invisível aos olhos humanos. Só quem tem olhos espirituais é que vê. E de lá ele domina os nascidos do Espírito. Mas aqueles que são carnais, infelizmente, mesmo que fossem escolhidos pelo Pai, serão enganados por esse homem que virá e dominará a terra em um milênio, onde existirá uma falsa paz sobre a terra. A verdadeira paz o Messias já trouxe há 2000 anos atrás. Infelizmente o calaram, o mataram. Durou por mais um bom tempo a sua verdade, mas foi afundada novamente pela besta, porque ela se levantou. Mas tudo é um projeto do Pai, para que de verdade os ouros sejam lapidados, e aqueles que é palha, ferro, bronze serão queimados e lançados no mar de tormento e de esquecimento, ou seja, a morte eterna. Que o Pai possa falar com todos através deste áudio sobre o milênio. E entenda, estamos vivendo agora a época da volta do Messias no entendimento de muitas pessoas, e aqueles que aceitarem encontrarão a verdade do nosso Criador do Universo. Fiquem todos com o eterno Criador e até a próxima.